Torcida do Sport ansiosa para o jogo de amanhã, diante do Atlético Mineiro, um jogão de bola. Fazia tempo, né? Faz 3 anos que o Sport não joga contra o Atlético Mineiro. Já estava mais que na hora de pegar confrontos mais pesados, né? E aí o Sport vai, para mim, no meu ponto de vista, leve para esse jogo. Favoritismo total do Atlético Mineiro. E a gente vai falar aqui da novidade. Barleta vai para o jogo. Será que vai entrar de titular? Você escalaria o Barleta de titular? Enfim, vamos falar disso aqui no vídeo. E vamos falar também sobre Ciro. Tem Cirete aí de plantão esperando o Ciro voltar para o esporte? Enfim, galera, eu sou um torcedor de longas datas e eu vi o Ciro nascer no esporte e também vi o Ciro se encerrar no esporte. E vou falar aqui minha opinião sobre Ciro. Já falei em alguns vídeos aqui quando eu citei, mas vou dar uma opinião mais embasada. Fica aí e depois da vinheta vou falar sobre esses assuntos. Rapaziada, ligada no canal Jandefute, um abraço para todos vocês. Rapaz, tem aquele lema, aquela frase que fala assim, né? Não há nada ruim que não possa piorar. Pois é. Tava sem telefone, galera. O meu telefone teve um problema no cabo flat, né? Para quem não sabe o que é cabo flat, é o botão de liga e desliga e os volumes, né? Tive um problema nesse botão, eles não estavam pegando. E aí o meu telefone descarregou, velho, e eu não tive como falar, né? Não tive como usar o telefone. Então ele ficou desligado e eu tive que levar para o conserto. Fiquei aí, né? Bem dizer, um dia sem telefone. E aí consertei hoje, tentando melhorar, né, as situações aqui. É para isso, galera, que eu também peço a colaboração de vocês cada vídeo que eu faço aqui. Deixa o like, já é uma grande contribuição, né? Compartilha aí para os grupos do WhatsApp aí do esporte, do futebol no geral, para me ajudar também. E também o QR Code. O QR Code tá aí para quem quiser, né, ajudar o canal, né, e me ajudar também. Deixar a contribuição da forma que vocês quiserem e sentirem à vontade. Beleza? Vamos falar aí de Barleta, velho. Fiquei feliz com a notícia, hein? Barleta vai voltar pro time aí. Já viajou com a delegação para Minas. Bom, vamos lá, galera. Lembrando que o Sport vai jogar 2 jogos fora de casa. O Sport vai jogar pela Copa do Brasil diante do Atlético e em seguida vai para Curitiba, né? Enfrentar o Coxa lá no Couto Pereira. Então o Sport vai jogar 2 jogos e volta no final de semana para Recife. Então assim, o time do Sport tá indo para 2 grandes confrontos de nível alto. O Coritiba é um time candidato também a acesso. Então, sem sombra de dúvidas, o Sport vai com a faca entre os dentes para o jogo. Porém, a gente não sabe, né? O Barleta pode estar viajando com a delegação, mas vamos dizer, não ser tão utilizado contra o Atlético e ser utilizado mais contra o Coritiba. Há essa possibilidade, assim como também a possibilidade do Barleta ser bem utilizado contra o Atlético Mineiro. Existem essas 2 hipóteses. Espero que o Barleta esteja 100% à disposição. O time do Atlético é um time que é muito bom. Zaratio, Sarabia, Guilherme Arana, Hulk, Paulinho, grandes jogadores, né? E certamente precisa dos melhores jogadores para enfrentar o Atlético Mineiro, né? O Alan Ruiz não tá liberado para esse jogo. Vai fazer falta, sem dúvida, porque vinha ajudando, vinha numa boa crescente dentro do time do Mariano. O Thierry, graças a Deus, se recuperou, fez bela partida, inclusive fazendo gol no último jogo contra o Vila Nova. Aí o Lucas Lima também voltou e voltou muito bem, participativo, deu assistência para o gol do Gustavo Coutinho. E o Barleta faz falta, Zé Roberto faz falta, né? Então, quanto mais jogadores de qualidade para esse confronto, melhor. Beleza, tem a questão de poupar, porque o jogo mais importante é da Série B e tal, mas não custa nada jogar com os melhores diante do Atlético. A gente não vai ver esse jogo de novo, só no jogo da volta. Mas a gente não vai ver esses confrontos como o Atlético, com o Corinthians, só na Copa do Brasil.
A gente vai jogar contra uma grande equipe também, que é o Fortaleza de Série A, que para mim é o melhor time do Nordeste hoje, nos últimos anos, final de Sul-Americana ano passado, mas o Fortaleza tem um patamar. O Atlético é outro patamar. O Atlético foi campeão brasileiro um dia desse aí. O Atlético tem Libertadores, né? Então, assim, é outro nível, vamos dizer assim. O Hulk, entre outros esses jogadores, Gustavo Scarpa, grande jogador também, é outro nível, né? A gente não pode negar. Então, é muito bom jogar contra o Atlético recheado também, com seus melhores jogadores, né? Para esse confronto, talvez o Barleta entre de titular, mas eu não botaria. Romarinho tá fazendo boas partidas, o Romarinho, vamos dizer assim, né? Caiu na graça do torcedor. E o Fabrício Domingues, eu acho que se encaixa muito bem no lado direito, né? Um jogador que é de confiança, inclusive, eu acho que é um dos pilares também do time do Mariano Souza. Então, eu acho que nesse momento, o Barleta, até porque figurou aí, saiu aí, né? Fora do time, eu acho que uma ou foi duas partidas, né? Não tô lembrado agora, é muita coisa na minha cabeça. Mas eu acho que eu daria, vamos dizer, daria mais longevidade ao que ele vem fazendo agora. E o Barleta, vamos dizer, entrando melhor. Inclusive o Barleta no último jogo que jogou, ele jogou abaixo. Não jogou tão bem não. Foi contra o Amazonas. Então o Barleta voltando bem, ao estilo de jogo dele, coisa e tal, eu acho que ele conquista essa vaga naturalmente. E aí vai descer um pouco, né, o Fabrício Domingues, para poder o Barleta estar lá figurando na ponta direita. Mas isso, claro, né? Mariano Souza sabe dosar muito bem. Inclusive a gente até esquece, Lucas Lima também joga naquela posição do lado de lá. Joga lá na ponta, às vezes que é para poder ludibriar a marcação, puxar, botar uma bola de cruzamento na área, infiltrar por dentro. O Lucas Lima faz isso aí também na mão do Mariano Souza, né? Enfim, dá tua opinião aí do que vocês acham da volta do Barleta. É importantíssimo do meu ponto de vista. A gente precisa ter jogadores com mais qualidade nesse jogo, sim. É um grande jogo e espero que o Sport faça um baita jogo. Vai ser um jogo muito importante. Beleza? Passando a régua no jogo, na questão do Barleta, agora vamos falar de Ciro. Quem aí se lembra do Ciro? Rapaz, Ciro fez 50 gols com a camisa do Sport. É o segundo maior artilheiro do Sport no século. Ciro, ele só perde para Diego Souza. Diego Souza fez 58 gols. Sinceramente, Ciro, você queria Ciro no Sport? Eu vou dar minha opinião aqui, tá? Para quem assistiu o vídeo para esperar essa minha opinião, tá aí. Galera, vamos lá. Eu vi Ciro nascer em 2008 no Sport, né? O Ciro, ele estreia diante do Ipatinga. O jogo da Série A, Ipatinga subiu de divisão um ano antes e jogou a Série A. E a estreia dele, ele fez 2 gols. Eu tava na Ilha do Retiro. Ciro, ele chorou, inclusive, e tal. Todo mundo já gostava do Ciro, porque na base, é aquela velha história. Na base, ele bateu todos os recordes de gols, né? Que nem Riquelme, que nem Mikael quando jogou na base. Tá ligado aquelas coisas, né? E o Ciro, ele chegou à seleção sub-20, inclusive, né? E foi um estrondo quando o Ciro jogou no Sport. Eu tenho propriedade para falar de Ciro, porque eu vi o Ciro quase todos os jogos. 2008, 2009, 2010, 2011, quase todo jogo eu tava na ilha. Então, assim, a grande situação do Ciro é a questão da vontade. Não é a questão de habilidade, não é a questão de técnica. Nunca foi o forte do Ciro. O forte do Ciro sempre foi a questão da vontade, da força. Era um cara com uma desenvoltura física muito boa, era um cara que tinha uma velocidade muito boa, né? E, meu irmão, botava na frente e ninguém pegava, não. O Ciro era uma catitinha, assim, na questão de, vamos dizer, de velocidade, com raça, é um cara que não desistia. Inclusive, tinha momentos que o treinador tinha que falar: calma aí, Ciro, baixa mais um pouco a velocidade dentro do campo. Às vezes era o Nelsinho, às vezes eram outros treinadores, né? Porque ele corria demais. Ele corria mais do que precisava, vamos dizer assim, no campo. Por exemplo, tinha uma bola que já estava saindo quase na linha de fundo. Ele ia lá correr, meu irmão, para tentar pegar a bola. Isso era o Ciro, era aquela coisa de garra do torcedor do Sport e gostava de se identificar com ele. Ele não era um cara de
driblava como um Ronaldinho Gaúcho, ele fazia firula, não. Ele pedalava, né? Mas é aquela forma de pedalar que você via que não tem plasticidade. Era aquela coisa de, tipo, dar um tapa mesmo na bola. Dava um tapa e pedalava. Não era aquela coisa feito o Robinho fazia e tal, que aí é outro nível assim, mas de tipo, ele tinha esse feeling de querer fazer porque ele se sentia bem com a camisa do Sport. E a torcida abraçou muito o Ciro. Isso foi importantíssimo também para o decorrer da carreira dele. Porém, vem a Libertadores 2009. E aí eu já pulei os títulos pernambucanos que ele ganhou e coisa e tal. 2008, 9 e 10, né? Foi campeão, falou que ele era o rei de Pernambuco, botou a coroa, né? Porque afinal foi Sport e Náutico e o Carlinhos Bala, né, que é considerado o rei de Pernambuco, jogava no Náutico naquele ano, e aí ele foi campeão em cima de Carlinhos Bala e ele disse, eu que sou o rei de Pernambuco, tal. Teve toda essa greia em 2010, né? E aí eu tava no jogo também, dessa final, e foi o gol do Leandrão, né? Um chute do Ciro, o goleiro rebota, e acho que era Eduardo o nome do goleiro. Acho que era Eduardo, o goleiro do Náutico, acho que era Eduardo. E aí o rebote, eu não me lembro agora. Ou era Eduardo ou era o goleiro que era do Fluminense, não me lembro agora. E aí o Leandrão fez o gol do título. E aí vem a Libertadores, um ano antes, Libertadores 2009. Ciro, meu irmão, iluminado ainda. Sendo que aí o que acontece? Houve propostas de vários times. Que eu me lembre aqui, porque na época não tinha esse negócio de internet, né? 2009 não tinha, né? O que eu me lembre aqui, o Ciro recebeu uma proposta do Shakhtar Donetsk. E aí o Ciro recebeu uma proposta muito boa do Shakhtar Donetsk. O presidente do Sport na época era Silvio Guimarães, que foi o sucessor do Milton Bivar, campeão da Copa do Brasil. E aí o Silvio Guimarães disse não queria aceitar a proposta do Shakhtar, porque disse que o Ciro tinha muito futuro, que estava muito baixa a proposta. Se não me falha a memória, velho, era uma coisa de 7 milhões. Mas, cara, 7 milhões pra época era como se fosse 30 milhões hoje, cara. Era muita grana. E aí houve divisões, né, de opiniões da torcida do Sport na época, pra você ver. Hoje, a torcida mais Nutella do Sport iria dizer, isso é mixaria. É muito pouco, porque tipo, na cabeça do torcedor do Sport, o Sport é o Real Madrid. Então assim, eu tô dizendo, metade da torcida sempre tem esse tipo de pensamento, né? Sempre o Sport é o melhor para de todos, do mundo e tal. É coisa de torcedor. E aí os torcedores do Sport teve divisão na época. Metade foi, meu irmão, vende, velho, vende que a gente precisa de dinheiro. E metade falou, não, tá muito cedo, ele tem que jogar ainda aqui, porque ele é o xodó da torcida e coisa e tal. E aí, o Ciro pega e fica no Sport. Ele joga Libertadores, ele joga o Brasileiro, inclusive teve um jogo contra o Flamengo, aquele 4-2, vocês lembram que foi uma virada em 2009? Acho que foi 2 gols do Eldon, um gol do Duval, e eu acho que foi um gol do Ciro. Eu não tô lembrado aqui agora, mas parece que foi um gol do Ciro, do Val e 2 gols do Eldon. Foi 4-2 em cima do Flamengo e tal. O Flamengo foi campeão brasileiro, inclusive o Sport fez uma virada espetacular. E aí, Ciro fez um baita jogo desse e tal. Meu irmão, chega 2010, aí acontece a situação, acho que do pai dele. E o Ciro começa a cair de produção. A morte do pai dele, né, balançou muito o Ciro. E o Ciro começou a degringolar na carreira no Sport. Se você pegar aí os números do Ciro no Pernambucano 2011, vocês vão ver, ele foi pro banco de reservas. Bruno Mineiro pegou a vaga titular, e aí o ataque foi Bruno Mineiro e Carlinhos Bala. Ciro começou a pegar banco e tal. Então, assim, o Ciro, daqui a galera tem em vista que o Globo Esporte fez a matéria com ele hoje, esse Ciro, ele meio que já morreu em 2009. 2009, ele foi o último suspiro de Ciro nesse nível que a torcida lembra. 2010 ele já começou a dar uma caída por conta disso.
né? 2011, péssimo ano dele. Inclusive, ele sai do esporte, aí sim, por conta da caída de produção, teve questão de lesão também, e ele ficou um tempo afastado para cuidar da mente, da cabeça, por conta da questão do pai e tal. Eu me lembro disso falado na época, né? E aí ele não faz um ano bom, mas ele vai pro Fluminense. E aí sim, ele vai por mixaria. Se eu não me falha a memória aqui, beleza, eu não sou jornalista, mas eu faço um trabalho de jornalismo, dando informações, mas também eu estou trazendo coisas aqui que nenhum jornalista tem esse feeling, que é como torcedor da época. Então, o Sport, se eu não estou enganado, ele saiu daqui por 1 milhão e pouco, 2 milhões. Ou seja, era muito abaixo do que ele ia ganhar se fosse para naquela época na Libertadores. E na época da Libertadores, assim como toda a Libertadores, os times podem contratar quando passam de fase. Então abre a janela para contratação. E na época, os jogadores da LDU estavam dando sopa. O camisa 10, o camisa 9. E o Sport, se desse proposta para esses caras viriam. Sabe por quê? Porque o Sport era o bicho. O Sport na primeira fase daquela Libertadores foi um bicho papão. Você vê. Quer uma coisa? Eu vou tentar aqui mostrar um negócio para vocês. Esse aqui é o livro do Marcos. Goleiro Marcos. Né? Nunca fui santo. Eu tenho esse livro porque, de fato, eu também sou fã do goleiro Marcos. E eu fico olhando a galera, velho. A galera não lê, a galera não fala nada, meu irmão. Mas a galera diz que não, tu não entende nada de futebol. Cara, eu leio, eu vou lá procurar histórias. Eu tenho um livro de 87, tá até aqui embaixo. E a galera quer debater de forma esdrúxula e chula comigo, como se eu estivesse falando besteira aqui. Mas enfim, aqui nesse livro, Marcos fala de que o Sport era para chegar na semifinal e se brincar na final da Libertadores. Então assim, galera, goleiro do Palmeiras falou isso. E nesse jogo ele disse que tremeu. Porque, cara, foi horripilante o clima. Que eu vejo a torcida, por exemplo, de hoje em dia falar: cara, a gente é um caldeirão, que não sei o quê. Falaram até mal das falas, né, que o Anderson Moreira deu na época, no passado, de que nem todo mundo vai ter medo, não. Eu concordo com o torcedor que criticou o Anderson, porque ele não está falando do esporte do todo. A torcida do esporte de hoje em dia, que é a torcida de TikTok, Twitter, não é a mesma torcida desse ano aqui. Não é a mesma torcida. Cara, eu presenciava a torcida, a diferença do torcedor do esporte 2008, 2009, essa época aí, antes da internet, é muito diferente do torcedor do esporte hoje em dia. Você vai ver hoje em dia muito mais influência na torcida do esporte do que torcedor raiz, ferrenho, né? É aquele cara que, tipo, o esporte ganha, vai fazer um videozinho lá, dançando e tal, aí ele não quer saber, por exemplo, se o clube tá bem por dentro ali e tal. Ele não quer saber não, ele quer saber do view dele, da pataquada que ele quer falar. Muitos fazem isso, não tô dizendo a todo mundo não, mas muitos estão ali para fazer vídeo no jogo e tirar uma onda e coisa e tal. E não é aquele torcedor que, tipo, pô, meu irmão, vamos apoiar e coisa e tal. Prova tanta que a gente tá corriqueiramente ouvindo muitas vezes o torcedor de hoje em dia vaiar o esporte valendo, assim, ganhando. O esporte já ganhou jogos do ano passado, vaiaram. Na época do Dalpozo, vaiaram. Ganhando de 2-0 da Tombense, final do jogo. 2-0 em cima da Tombense, jogando em casa, jogando bem. Vaiando. Nessa época, 2008, 2009, da Libertadores e Copa do Brasil, não tinha isso, velho. Era uma torcida totalmente diferente. Uma torcida que ia para apoiar os 90, 180 minutos, enfim. Então, assim, eu tenho propriedade de falar porque eu vivi os 2 anos, né? Eu vivi as 2 épocas, né? Então, o esporte era um bicho-papão nessa época. E o LDU, os caras iam querer, pô. Os caras iam querer vir jogar no esporte. E aí o Silvio Guimarães, o saudoso, né? Ex-presidente do esporte, que não tá entre nós, mas
ele não quis. E aí, velho, o Ciro foi vendido mais à frente por um dinheiro muito baixo e o Fluminense contratou e ele foi pro Fluminense. O treinador do Fluminense na época era o Abel Braga. Cara, o Ciro jogou, acho que, se muito, uns 4 jogos no Fluminense, que eu me lembro aqui, ou 7, sei lá, não foram muitos jogos. Na estreia, o Ciro faz logo um gol. É interessante. Na estreia do Fluminense, pelo Fluminense, ele já faz um gol. E aí a turma, não, putz, grila, Ciro voltou, velho. O cara meteu o gol no Fluminense na Série A e tal. Mas aí, velho, depois só degringolou também. Foi rápido, só fez um gol e acabou. E o Ciro, ele começou a rodar em times pequenos. Começou a rodar em Luverdense, começou a rodar, com todo respeito, ao Remo, que é um time menor. Começou a rodar no Joinville, começou a rodar em times. Ainda chegou pro Bahia, ainda foi pro Bahia, mas não foi bem também. Então, assim, o Ciro, ele começou a cair de produção mesmo na carreira. E o que eu penso é o seguinte, ele não acompanhou, vamos dizer assim, né? Ele não acompanhou a evolução do ponta. Antes, o ponta não precisava ser ponta, era o atacante. Os times jogavam sempre com um veloz e um lento. Era sempre essa junção, né? Ou então 2 velozes de atacante. Não era abertos, era centralizados, cara, dentro da área. E aí fazia essa dupla, né? Com o passar do tempo, laterais avançaram, viraram alas. Os pontas dos atacantes velozes começaram a jogar mais abertos. Então, assim, o Ciro, ao meu ponto de vista, ele não acompanhou a evolução da ponta, do ponta. E aí ele começou a cair de produção. Começou a jogar no time da B, depois ele começou a jogar no time da C, depois ele foi para o time da D, e depois sumiu, velho. E aí, o último ano dele no Brasil foi 2017, pelo Joinville. De lá pra cá, nenhum time brasileiro quis ele. Nenhum. Por quê? Por que será que nenhum time quis ele? O que eu acho engraçado, velho, é que na adolescência, o Ciro cortava muito o cabelo moicano, né? Ele raspava mais o lado assim, deixava mais em cima meio que um moicano. Eu fazia esse corte e a turma me chamava de Ciro, né? Na época, no meu bairro. Inclusive, se vocês vierem aqui no bairro, às vezes, se for jogar pelado e tal, os caras me chamam, Ciro. Na resenha, na brincadeira, né? E eu gostava do Ciro, tá ligado? Porém, eu acho que não dá, velho. Não dá mais pro Ciro voltar pro esporte. E eu concordo com o Luiz, que fez um vídeo dizendo que final de carreira, feito Diego Souza, voltar e tipo, tchau, obrigado, Ciro, pelos 50 gols que você fez como do esporte, pelos 3 títulos pernambucanos. Obrigado, cara. Ele só não estava inscrito na Copa do Brasil. Ele não estava inscrito, ele jogou o brasileiro. E eu acho que ele pode ter entrado na lista do Pernambucano mas eu não lembro de jogo dele no Pernambucano 2008. Mas ele surgiu em 2008. E aí, velho, vamos lá, né? Um time que, como o Joinville, na Série C, foi o último campeonato que o Ciro jogou no Brasil, 2017, Série C 2017. Nenhum time brasileiro procurar ele, e ele ir pra Coreia, ir pra Indonésia, cara, onde o futebol é um campeonato semi-amador, fica difícil, galera. Eu tava vendo os comentários no canal do Luiz. Eu não sei se essa galera viu o Ciro jogar. E se não viu, ou era muito pequeno, aí aqui não tem voz de fala pra dizer que é melhor Ciro do que não sei quem. Pelo amor de Deus, eu vejo que o Ciro tem um amor pelo clube, mas é muito fácil de entender. Foi o único lugar que ele deu certo. Mas ele tá metendo gol pra caramba agora lá na Indonésia. Pô, Indonésia, irmão. Indonésia. Como eu disse, um campeonato semi-amador. Cara, é muito difícil, velho. O Ciro é uma paixão do passado, feito Diego Souza se tornou recentemente uma paixão do passado, que
vai falar sempre bem do esporte, porque ele sabe que o torcedor do esporte gosta dele. Então, se ele não está conseguindo buscar mais esse estrelismo na carreira, se ele não consegue ter mais estrelismo na carreira, nenhum time brasileiro quer ele vai olhar para quem? Ele vai olhar para o esporte. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui. Mikael jogou no esporte aqui, estava bem e tal. E aí, de repente, o Mikael recebe uma oportunidade de ir para o exterior, para a Salernitana. Ele pensou duas vezes? Cara, eu não sou jogador, mas, cara, é muito melhor jogar na Salernitana, que é uma liga europeia, do que jogar aqui com o Pernambucano e Copa do Nordeste. É ou não? Ou é mais visibilidade uma Série B, ou o Cáutio? Não tem nem comparação. Então o jogador, ele pensou na carreira dele de fato. E ele foi para lá. Não teve tanta oportunidade, mas aí também é culpa dele. Ele não fez por onde merecer mais oportunidades, por conta da questão física e coisa e tal. Aí ele vai pro Internacional de Porto Alegre. Mal. Chegou a ficar mais forte, mais pesado ainda, coisa e tal. Aí depois ele foi pro América Mineiro. Também não conseguiu vingar lá. O que Mikael fez? Foto do leão, que eu acho que é a tatuagem dele, falando do esporte. Dizendo que tá com saudade, coisa e tal. O que ele fez? Ele procurou onde ir. Ele vai arrumar uma fumaça. E eu acho que é mais ou menos isso o que o Ciro faz há muitos anos. E o esporte recusa. E eu acho que o esporte está correto em recusar. Agora, se o Ciro falar, rapaz, vem encerrar a carreira aqui, jogar a reta final aí do campeonato. Ciro, tu vai jogar a reta final da Série B. Pode ser. Eu na segunda janela poderia até pensar nisso. Vai encerrar a carreira? Joga na reta final aí da Série B. Feito Diego Souza. Mas eu acho que o torcedor tem que olhar para ele não como um cara para solução. Ele não é solução dos problemas do esporte. Ele pode ser uma paixonite que o torcedor vai ter, vamos dizer, vai matar a saudade olhando de perto ali. Mas o Ciro daquela época jamais é igual ao Ciro de hoje. Aquele Ciro daquela época era um cara que resolvia os problemas. Hoje ele não resolve. Tanto é que ele não está no Brasil. Mas enfim, galera, é a minha opinião. Falei muito, inclusive, nesse vídeo. O vídeo ficou grande. Comenta e curte aí, compartilha sobre essa opinião.